Estudo do Evangelho de Jesus, o livro de João, capítulo 10 de João. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E aí nós temos que começar a pensar um pouco mais. Jesus está falando de que ovelhas? De qual curral? Logicamente que ele está mostrando que cada um de nós temos a nossa responsabilidade e temos que ter o conhecimento para passarmos por esse ou aquele caminho, para seguirmos os seus ensinamentos e seguirmos os princípios estabelecidos por Deus para podermos crescer. E, no desenrolar do assunto, nós vamos começar a entender um pouco mais. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Entrar pela porta é o caminho normal de você entrar num curral, quando você vai entrar de forma limpa, de forma consciente do que você tem que fazer. E sempre que você vai entrar por outra parte, você, além de estar correndo riscos, assusta as ovelhas. Vejamos. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Então, o dono das ovelhas vai entrar pela porta, vai ter ali o seu ajudante que vai abrir as portas, chama todas elas pelo nome e vai conduzi-las para o caminho necessário ao pastoreio, o caminho necessário às tarefas do dia. E quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. E aí, ele já mostra um outro lado mais transcendente, quando as ovelhas são tão adestradas que elas ouvem e conhecem a voz do pastor e a seguem-no naturalmente pelos caminhos. Mas, de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E um fato, os animais, aqui é uma linguagem figurada, mas nós temos que entender o comportamento dos animais. Os animais reconhecem seus donos, reconhecem a voz dos donos, não só as ovelhas, quanto tantos outros animais. Tente chamar um cachorro do seu vizinho pelo nome. Quando muito, ele vai olhar para você com a cara de tô nem aí. Mas se o dono chamar, ele vai correndo, abanando o rabinho. Assim, as ovelhas também reconhecem, respeitam e seguem o seu dono, a quem elas estão acostumadas, e sempre tendem a fugir e ter medo dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Aí ele muda o assunto. Viu que eles não entenderam? Ele dá uma nova guinada. Se tem o curral e as ovelhas estão dentro do curral, como ele é a porta? Que porta é essa que ele está falando? Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Todos os profetas, inclusive Moisés, ensinou a lei do amor, a lei do perdão. E as pessoas não quiseram segui-los, nem ouvi-los. Fizeram remendos, fizeram ajustes, fizeram ajeitando daqui e dali, e não procuraram seguir a transcendência da vida e dos fatos. Então, quando Jesus diz que ele é a porta, ele está mostrando um caminho novo. Está nos tirando do curral do pensamento egoísta, do sentimento de só tudo para nós, só nosso. Já temos que pensar como as ovelhas, que andam sempre em grupos e defendem-se em grupos. Então, ele está nos mostrando algo mais. E por que eram ladrões e salteadores? Porque não tinham a essência do amor que Jesus tinha para oferecer. Portanto, aqueles que tentaram mostrar o caminho das ovelhas apenas mostraram a ela o caminho do curral, da prisão. Portanto, eram muito fanáticos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. Qual porta Jesus está dizendo? Ele é a porta da consciência tranquila, é a porta da conscientização, da evangelização de nossa alma, para tomarmos caminhos diferentes pelo rumo que temos que dar.
ao adentrarmos pelo Evangelho de Jesus, pelos ensinamentos do Cristo, começaremos a ter liberdade para caminharmos por qualquer dos currais da vida, sem nos contaminar, porque sempre acharemos a pastagem do Senhor, que alimentará nossa alma com a seiva pura do amor, da gratidão, da compaixão, da solidariedade. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Ter vida com abundância significa que nós devemos procurar ter o sentimento de amor, o sentimento de solidariedade e de compaixão. Ter e aprender a caminhar sempre na direção da verdadeira paz que vem ao nosso encontro nos fortalecer. Caminhar na direção da verdadeira paz que resplandece em nossas almas o sentimento de amor e de misericórdia. Portanto, precisamos aprender a construir o nosso mundo íntimo, a construir os nossos ideais superiores para melhor realizarmos a paz em nossa caminhada. Por isso, Ele dá a vida com abundância, porque Ele nos alimenta com a seiva divina do amor transcendental. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E Ele estava mostrando que Ele deixaria se imolar, deixaria que o matassem, mas para que todos a partir dali tomassem consciência da responsabilidade que teriam dali para frente. Jesus, o sublime pastor, o sublime Senhor, veio nos dar novos horizontes, nos dar novos pontos importantes para caminharmos de forma segura na direção do Pai. O sublime amigo traz para nós um novo rumo. A partir de Jesus, nossas consciências começam a despertar para o amor transcendente, para o amor que esclarece, que ilumina. E a partir do advento da doutrina espírita, aqueles que procuram entendê-la começam então a ver que nós temos um outro caminho a seguir, um outro caminho a percorrer, um outro horizonte a alcançar, o do amor, o da solidariedade, o da compaixão. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Devemos saber cuidar uns dos outros com amor. Devemos saber que devemos trabalhar intimamente para nos fortalecer perante Jesus. Temos que saber proteger as ovelhas dos lobos ferozes ou dos lobos insanos que deixam de cumprir as verdades excelsas do amor e da paz. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidados das ovelhas. Já naquela época falava-se nos mercenários, aquele que procura fazer para ter lucro, aquele que procura fazer para receber algum tipo de benefício. Portanto, temos que procurar desenvolver os nossos sentimentos da melhor forma possível para que o amor resplandeça constantemente em nossos corações. Ora, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Ele dizia isso porque quem verdadeiramente estava procurando sintonizar com o bem, quem estava verdadeiramente sintonizar com as luzes do amor, seguiam-no com total naturalidade, com total desprendimento. Mas, em compensação, aqueles que estavam ali porque estavam, eram comparados aos mercenários que tentavam afugentar as próprias ovelhas, deixando que os lobos a devorassem? Ou aqueles que não queriam seguir Jesus eram como os lobos que tentam devorar as ovelhas? Mas, de todo jeito, os séculos de sofrimento os levariam a caminhar para Deus, porque ali foi acendida a primeira lâmpada, a primeira faísca de amor naqueles corações que dali para frente tinham tudo a contribuir para o crescimento do Evangelho do Senhor. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Jesus sempre afirma que ele conhece o Pai.
Portanto, Jesus não é Deus, ele é filho de Deus. Portanto, ele mostra que ele conhece o Pai, que ele ouve o Pai, certo? E, mais uma vez, ele afirma que dará a vida pelas ovelhas. Porque a partir do momento que os lobos tomarem consciência da besteira que fizeram, que os mercenários verem o prejuízo que tomaram, espiritualmente falando, iriam se tocar intimamente nos corações e transformarem-se em trabalhadores da seara do Cristo. Porque todos que conviveram com Jesus, repito, a partir dali só reencarnam em missão e, no plano espiritual, exercem sublimes missões de auxílio à humanidade. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Jesus mostrava que nem só Israel iria seguir os ensinamentos do Cristo. Por outros caminhos, por outras regiões, por outras situações, vários iriam trabalhar os ensinamentos cristãos, iriam trabalhar as verdades do cristianismo. E dentro desse patamar de crescimento, de percepção do Evangelho, todos iriam começar a crescer em amor, em entendimento e seguirem um só pastor que é Jesus. E o Evangelho estaria sendo pregado por todo mundo, estaria sendo levado a todos os corações. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele dava a vida física, mas resplandeceria-se entre os homens por um período de tempo, ainda materializando aqui e acolá, despertando aqueles corações para a vida espiritual. E nisso ele estaria dando vida ainda mais transcendente para todos que o seguiam. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. E, logicamente, ficaram assustados. Vai regimentar um exército contra nós? Mas Jesus dizia de algo muito mais transcendente. Ele estava dizendo que ele mostraria às pessoas o caminho da redenção espiritual, que mostraria para todos aqueles espíritos ali presentes que eles iriam encontrar o princípio básico da redenção, da autoiluminação, para crescerem-se para Deus. Por outro lado, ele poderia, se o quisesse, retirar daqueles espíritos esse conhecimento para que eles passassem pelas expiações necessárias para a tomada de conhecimento e de consciência. Então, todos aqueles poderiam despertar para a luz do amor, porque ele estava oferecendo o amor. Mas também aqueles que estariam renitentes no erro iriam conhecer a expiação e a dor. Porque a tomada de consciência leva-nos a crescer e aprimorarmos-nos em essência para o Evangelho do Cristo. Todos nós que aqui estamos reencarnados precisamos aprender a sermos melhores, a sermos mais dignos, a sermos melhores cristãos. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Logicamente, nem todos ali estavam em condições de entender e principalmente de enxergar-se. E mesmo aqueles que enxergavam naquelas palavras a sua própria condenação, ao invés de procurarem se corrigir, alguns deles procuravam então calar Jesus, para que não lhes tocassem a consciência. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que ouves? É lógico, é fácil. Se você disser que alguém está possuído pelo mal, quem que vai querer ouvi-lo? Mas as pessoas ficavam hipnotizadas por aquele magnetismo de Jesus e o ouviam. E como ele doava amor, ele não impunha regras e condições, cada um entendia o que dava conta e tomava a ação e a atitude que achava melhor fazer. Logicamente, arcando com as responsabilidades dos fatos ao longo das existências. Diziam outros: essas palavras não são de endemoniados. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Entenderam como era importante lá atrás, no capítulo 9, a cura do cego de nascença? Porque a partir dali as pessoas ouviam
Jesus e comparavam. Se alguém o dizia endemoniado, ele logo mostrava, alguém no meio mostrava, mas ele abriu os olhos a um cego de nascença. Então ele não pode ser endemoniado, não pode, ele está com Deus. E abrir os olhos aos cegos. Quantos ainda até hoje permanecem cegos para o amor, cegos para o Evangelho, cegos para a transcendência da vida? Oh, como é sublime enxergar a luz emanente de Deus, que nos eleva, que nos fortalece e que nos faz crescer e aprimorar. E em Jerusalém havia a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Estar em Jerusalém sempre era uma coisa complicada para Jesus, porque os judeus não queriam aceitar que ele, vivendo na Galileia, sendo criado na Galileia, poderia ser um profeta, poderia ser o Cristo. Por que ele estava na Galileia e não estava na Judéia? Isso criava para eles um certo rancor, uma certa mágoa. E Jesus ensinava a todos, explicava a todos, com a maior tranquilidade e com a maior clareza, porque ele falava à altura do que aquilo que as pessoas pudessem ouvir e entender. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. E aí, eles sempre vinham com uma pergunta complexa, esperando que Jesus caísse em alguma das armadilhas, das artimanhas que eles tramavam. Respondeu-lhes Jesus: já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, estas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. E aí ele mostra para eles que ele já tinha feito muitas obras. Ele sai do foco e coloca um tópico novo para eles pensarem. Eu mostro as minhas obras e elas mostram que eu sou filho de Deus. Aquelas obras que eu faço, ninguém pode fazer, se não for oferecido o poder divino. E eu faço. Eu curo, eu limpo os leprosos, eu faço os coxos andarem, os paralíticos voltarem a andar. Isso que ele está dizendo ali. E como eles não criam naquilo que Jesus falava, então eles não faziam parte das suas ovelhas. E estavam ali como lobos ou como cabritos. Mas todos estavam recebendo suas bênçãos. Tinham a sorte e a misericórdia de estarem naquele magnetismo adorável do Mestre. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ele mostrava então para eles que suas ovelhas, aqueles que verdadeiramente o seguiam, estavam sempre se caminhando para o amor, aprendendo a sorver esse néctar divino, desenvolvendo o sentimento de compaixão, de solidariedade para toda a eternidade. Portanto, esses que o ouviam e que absorviam esse magnetismo sagrado, entendiam que poderiam metabolizar esse amor e espargir por outras pessoas, jamais deixariam de ser das suas ovelhas, estariam sempre ligados a Jesus pelo sublime sentimento do amor. Mas aqueles que não sorviam esse amor, não faziam parte das suas ovelhas. Perambulariam pelo mundo, passando por provas e expiações, encarnações e expiações, dentro das missões que lhes eram concedidas para aprimorarem-se e converterem ao Cristo as almas ainda perdidas na ignorância. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Se o Pai, Deus ofereceu aquelas ovelhas, aquelas que já tinham o amor pelo Cristo, eram aqueles espíritos que reencarnaram em Israel, vindo de todos os cantos da Terra e até de outros planetas,
para conviverem no magnetismo do Mestre e transformarem a sua essência espiritual para sempre. E se assim eles estavam preparados para esse momento de transformação, eles iriam seguir seu caminho evolutivo dentro do amor, da solidariedade e da compaixão. Da compaixão. Eram almas preparadas para o amor, enquanto muitas outras eram almas rebeldes, que estavam ali para também receber o magnetismo amorável de Jesus. Aquele néctar que alimenta as almas para todo sempre. E poder, em reencarnações futuras, darem testemunhos da sua transformação, da sua mudança, da transcendência da vida. E quando ele diz que ele e o Pai eram um, porque ele fazia a vontade de Deus. E Deus o alimentava e alimenta com teu amor, com a tua compaixão e tua misericórdia, com todas as qualidades sublimes de Deus, para que ele as expressasse entre os homens, por amor à humanidade. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejais? A sabedoria, o magnetismo e a pergunta crucial. Por tantas obras boas ele fez, tantos ensinamentos bonitos ele passou, e por que iriam apedrejá-lo? Por qual dessas obras eles iriam apedrejá-los? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Aqui fica uma ponta de inveja muito grande. Eles não podiam fazer as curas que faziam, sendo sacerdotes. Jesus fazia as curas. Jesus mostrava que ele era filho de Deus e que ele, por isso, ele e o Pai eram um único só, um único sentimento, um único amor a irradiar. E, logicamente, isso os incomodava. Assim como incomoda até hoje aqueles que amam e procuram ajudar os seus semelhantes. Mas o tempo da maldade estará acabando. As iniquidades se espargirão da terra, prevalecendo o amor, o bem e a solidariedade. E Jesus não fazia a si mesmo Deus. Ele mostrava para a humanidade e para todos que ali conviviam com ele, que ele era o representante de Deus na terra, o Filho unigênito de Deus. Portanto, o Pai lhe dava poderes de transformar corações, de transformar vidas, e ele o fazia. Respondeu-lhe Jesus: Não está escrito na vossa lei? E eu disse: Sois deuses? Se na lei está escrito que nós somos deuses, por que eles achavam ruim que Jesus se colocava no centro de uma situação de esclarecimento das consciências, de conversão de almas para um novo despertar, para a nova realidade do amanhã? E está escrito na lei: sois deuses. Não é eu que estou me fazendo Deus, está na lei que todos nós somos Deus. Filhos de Deus, Deus é. Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vos dizeis: blasfema porque dizes, sou filho de Deus? Ele simplesmente seguia o que estava na lei. Conhecedor do Evangelho, conhecedor dessa transcendência, ele procurava então mostrar a eles que todos nós podemos seguir o caminho que conduz a Deus. Todos nós podemos seguir o caminho que nos leva a estarmos melhores. E a palavra de Deus sendo dirigida a todas aquelas pessoas, então a partir daquele momento eles eram filhos de Deus, porque já tinham conhecimento das leis de Deus. E ele aqui se coloca como ser santificado, protegido de Deus.
e pergunta para eles: por que ele diz que eu blasfemo, que eu digo que sou filho de Deus, se está na lei? Que todos que conhecem a lei de Deus são filhos de Deus. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. E ali no meio, eles condenavam pelo que ele fazia as obras, mas as obras que ele fazia era exatamente o que mostrava para a humanidade, ali presente naquele momento, e ficou registrado para que todos nós procurássemos seguir esses ensinamentos sagrados. Ele é alguém muito especial. Alguém com poderes transcendentes para transformar corações, para transformar vidas. Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo por amor à humanidade e por amar a humanidade. Mas, se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Se não queres dar crédito em mim, disse Jesus, acredite nas minhas obras. Acreditando nas obras, vocês vão acreditar no Pai. E a hora que vocês conseguirem acreditar nas obras e no Pai, vocês vão ver que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Porque se eu faço as obras do Pai, eu estou muito próximo dele. Eu sou aquele que tem as ordens dele para fazer e deixar de fazer, ajudar e deixar de ajudar. Assim mostrou-nos Jesus o caminho do amor. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Como que ele escapou-lhes das mãos? Fazendo força? Usando o teu magnetismo e dizendo: calme-se, apenas estou aqui na paz. Pena que não está registrado como que Jesus escapou-lhe das mãos nesse momento. Mas uma coisa é certa: enquanto Jesus precisava estar na terra, ele escapou de todas as ciladas que faziam para ele. No momento final, que ele se entrega e deixa que as coisas aconteçam, porque já tinha completado o ciclo determinado pelo Pai, então eles conseguem prendê-lo. E ele volta para além do Jordão, bem distante do barulho da cidade grande de Jerusalém, e começa lá a fazer seus ensinamentos, fazer suas pregações por mais tempo. E muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João não fez sinal algum, mas todo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. O João batizava e ensinava que viria o Messias, que viria o mestre da transformação da humanidade, e de quem ele não era digno nem de amatar-lhe as sandálias. Por isso, colocando na condição de extrema humildade e subserviência, João trabalha para a transformação da humanidade nascente, para a transformação daquele mundo que ali estava. E dentro desse ambiente, desse magnetismo preparado por João, Jesus fica mais tempo trabalhando, ensinando, e as pessoas que iam lá o adoravam e o admiravam de todas aquelas belezas de ensinamentos. E passavam a crer nele naturalmente. E assim, rogamos a Jesus, nosso Divino Mestre, que abençoe a todos nós, a vocês que estão aí nos seus lares nos acompanhando até aqui, e aqueles que ainda estão perdidos nos labirintos das inconsequências. Que a luz do amor possa envolver a todos, e que sejamos todos irmãos na compreensão do Evangelho, a seguir os teus ensinamentos sagrados. Paz e luz a todos, que as bênçãos misericordiosas do Mestre estejam sempre nos fortalecendo, nos envolvendo e nos abençoando para todo sempre. Que assim seja.